Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Deixa eu aqui dar meus santos pitacos numa pregação de um tal de Embramador Bueno das Geladas. Ele é o presidenciável número 2, o Bambambam, um reizinho que manda dizer que manda, né? Na congregação dos pecadores. E ele andou em alguma congregação aí, falando brá, 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 e o cavaleiro aqui vai descer a ripa nele. Ele pregou e falou as bobagens dele em 14 de Jeremias em diante. E nem se tocou que estava falando com o Zé Mané, né? O Zé Mané é assim, ele tropeça, nem sabe onde tropeçou. Bora aqui. Sabe? Para que ver, ouvir... Que, irmãos, o Zé Mané falando. O profeta, neste seu livro, ou livro que traz o seu nome, ele deixa aqui relatado. Vamos ver a blá 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 este aqui. fato. Tá? Quando ele vendo a destruição de Judá, povo de Deus, e estava sofrendo já a consequência dos pecados, não por falta de conhecimento, mas é por excesso de desobediência ao Senhor Deus. Então a consequência veio. E Deus então estava nesse momento cobrando o pecado de Judá. Então, os irmãos observaram a leitura. Por que o Deus que estava cobrando, que cobrou o pecado de Judá, de Israel, que era o povo de Deus, o povo escolhido, trazido do Egito, introduzido na Terra Santa, por que o Senhor cobrou os pecados daquele povo e não vai cobrar desses? Por quê? Esse aqui é melhor do que o de lá. Sabe por que tem o Senhor Jesus Cristinho? Se liga, mané. Se toca, ô. A que situação havia chegado essa nação? Se enxerga, rapaz. Nação que Deus amou, que Deus fez tudo por ela, para que ela pudesse ser bendita na terra. Esse mané aqui é o segundo. Agora, é o segundo. Era um tempo em que o Senhor estava irado contra o seu povo. Esse manézão aqui é o segundo na hierarquia da congregação. Ele é o número 2. Quando o crocodilo do Nilo lá bater as botas, que não vai demorar muito, e ou sair, esse Zé Mané aqui é o número 2. Por que ele não se toca? Ele acha o quê? Que é melhor do que aquele pessoal de lá. Ah, rapaz. Pega a visão do cavaleiro aqui. O mau caminho que eles vinham seguindo. 14 de Jeremias. Jeremias então faz uma intercessão a favor daquele povo. Procura, de certa forma, intercessão não, falar com Deus, porque ele era um profeta escolhido do Senhor. Mas ainda era ignorantão, porque foi tentar... Ele já havia padecido, sofrido na mão daquelas pessoas, e veio depois a sofrer muito mais. Mas ele fazia então esta intercessão para que Deus tivesse piedade e não abatesse o seu povo totalmente, mas tivesse misericórdia. Ele dizia então que Judá... Aí o Senhor falou, Jeremias, tá orando por esse povo aí? Se liga, rapaz, presta atenção na parada aqui. Tá vendo esse povo aí fazendo sacanagem, não? Tá vendo esse povo aí pecando, não? Fazendo as barbaridades, e você ainda vem com uma oraçãozinha aqui para me encher o saco, a paciência, orando por esse povo. Ô Jeremias, dá um tempo aí, né, ô? Se liga, rapaz, na parada. O povo dali, os judeus que viviam na capital, que era Jerusalém, não me perturbe com essas orações. Orando, gemendo, as portas estavam enfraquecidas, eles andavam de luto até o chão. Por que será? O Pecado. clamor deles ia subindo. Pecando. E a intercessão, então, de Jeremias, irmãos, porque tinha ele esta liberdade de falar com Deus, mas também o Senhor trouxe para ele, lançou-lhe em rosto o que vinha acontecendo ali, porque na medida que... Você tem liberdade de falar com Deus, mas não vá com blá 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 e chorumela não, que Deus não aceita não. Ora... profetizava Ora, que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor,
Também haviam outros que profetizavam, desfazendo daquilo que Deus lhe dava de anunciar ao povo, Adivinha quem era dizendo esse? que o Senhor viria e ia mudar aquela situação. Adivinha quem é que faz isso hoje? Quem que anda fazendo isso hoje nas congregações aí? Tá vendo aí o púlpito? Tá vendo lá o púlpito? Quem que anda fazendo isso hoje? Dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai começar uma obra nova na tua vida, que vai trocar o seu dom, que muda suas vestes. Quem é que anda fazendo isso hoje? Esse Zé Mané aqui não sabe disso? E eles... rapaz... Aquela promessa de cobrança em uma promessa em atos de bênção, fazendo assim então que a palavra de Deus não se cumprisse. Mas o Senhor se irava com isso, porque ele estava percebendo que o que ele fazia com Judá era para que o povo se lembrasse dele. E, no entanto, aqueles que procuravam, de certa maneira, consolar o povo, iam com palavras em nome do Senhor Deus, quando não era Deus que os enviava. Isto tudo que o Senhor deu graça de ser lido, irmãos, nos faz entender que Deus acompanha a evolução daquilo que é dele no meio do seu povo, e também a evolução daquilo que não é dele, e que deturpa o trabalho que ele faz em prol da salvação da humanidade pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que mané salvação da humanidade? Nós somos chamados a esta graça, pela misericórdia de Deus. Todos sabem que estamos no caminho que nos leva à vida eterna. Cantamos até agora há pouco, dizendo que Jesus Cristo habita em nós. De fato, ele habita, irmãos. O Senhor não nos deixou. O que acontece é que as pessoas deixam o Senhor, mas o Senhor não deixa, porque ele tem... Então a pessoa deixa o Senhor não deixa? O Senhor é otário, então. Se liga, rapaz. Começa a estar com o seu povo. E ele manda sempre a palavra para que o seu povo tenha progresso espiritual, esse desvio do mal, para que ele siga cumprindo o que ele já prometeu desde os dias do Senhor Jesus, que ficaram aqui para nosso conforto e segurança, para que ninguém venha cair, irmãos, e receber como consequência sofrimentos, sem auxílio do Senhor. Na verdade, todos sofrem, o povo de Deus sofre, e nem tudo nós, aliás, cantamos agora, nós nem tudo entendemos, pois o Pai o quer assim. Mas de luz em luz iremos sempre avante até o fim. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, certos sofrimentos, certas dificuldades, contrariedades e contratempo que surge na nossa vida. E nós não podemos conformar com aquilo, não aceitamos aquilo, pela nossa natureza. E às vezes pensamos, se eu sou servo de Deus, uma serva de Deus, por que ocorre isto comigo? Por que acontece isto comigo? E adiante se aceitar ou não. Ora, irmãos, tem trabalho de Deus na nossa vida, que ainda que estejamos padecendo, sofrendo, como já disse, os contratempos que surgem, mas é o trabalho de Deus, que nós não entendemos, mas ele tem o objetivo de nos manter cada vez mais perto dele. Mas também não podemos ocultar que existem situações em que Deus se levanta contra a pessoa, contra uma cidade, contra um lugar, por causa da cobrança daquilo que ele vem avisando, vem falando, e as pessoas não dão crédito. Isaías mesmo reclama e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Pois ele pregava, falava, ensinava, mas o povo de Judá e de Israel não dava crédito ao anúncio para que eles vivessem com o Senhor. Procuravam viver separados de Deus e vivendo segundo o mundo daquele tempo em pecado. E agora, irmãos, vejam, lamento isso aqui que Jeremias faz. Ele está contando o que acontecia com aquele povo
por conta da desobediência, do descrédito na palavra que Deus lhe havia dado de anunciar. Que se eles voltassem ao Senhor, o Senhor também voltaria e não executaria o seu plano. Mas eles não voltaram. E aqui ele escreve o sofrimento. A irmã tenha paciência com esta palavra, porque é palavra de Deus, não é? Não é nossa. Por que aqui ele pede para a Irmandade ter paciência com aquela... Por que a Irmandade está ali para quê? A Irmandade está ali querendo saber que vai casar com quem vai casar, se troca a casa ou não, se vende, se muda do bairro, se muda de cidade, se vai mudar de emprego, se vai abrir a porta de emprego, se troca de carro, se vai para o shopping. Se sabe, a Irmandade está ali para isso. A Irmandade está ali para querer saber das coisas de Deus, querer saber das coisas de Deus. Que irmã não é coisa de Deus, rapaz. A Irmandade está querendo é shopping e grana para fazer aniversário, fazer festa. Então... Um cabra desse número 2, tem que ficar pedindo paciência para isso. Aí aquele cooperador lá no bairro, aquele ancião lá do baixo clero, já chega pregando prosperidade para uma Irmandade chover no glória. Que a Irmandade quer isso. Pedindo paciência. Serve de reflexão para todos nós. Agora, diante disso aqui, é momento que cada um vigie e busque saber dentro de si como é que está diante do Senhor. Se nós estamos com os nossos defeitos, que naturalmente possuímos, mas há em nós vontade, desejo de agradar a Deus, não lançamos fora as suas palavras, ainda que não temos força de cumpri-la, mas nós amamos o Senhor, nós queremos servir, nós queremos ser fiéis. Muitas vezes a pessoa não consegue, porque existe um desequilíbrio no seu viver. As forças da carne, as forças das trevas, que usam também da carne, há momentos que ficam maiores do que a força espiritual. Então a pessoa erra, cai, transgride, falha. Mas se houver um pouquinho de compreensão e de aceitação da palavra de Deus, ainda que erre, ainda que tropece, ainda que falhe, mas indo aos pés do Senhor, o Senhor não manda o castigo, porque o castigo é consequência da desobediência, irmãos, persistente. É quando a pessoa... Então o Senhor mandou castigo aqui no tempo de Jeremias, para o povo dele, e esses aqui erram, tropeçam, errinho natural, e o Senhor não manda o castigo. Então é Deus duas caras. Vai nessa, mané. Insiste naquilo, sabe que não deve fazer. O cara acabou de ler os castigos. Sabe que não deve andar daquela maneira e anda. Sabe que não deve viver como o mundo vive. Ele vive, age, aceita, pratica. Naturalmente... o resultado daquilo não será bom. Mas o resultado para aqueles que ainda que tropecem e errem, mas o seu coração é voltado em agradar e servir a Deus, e quando Deus manda a sua palavra, ainda que de contragosto, a ouça, mas tem dentro de si um pouquinho de aceitação da vontade de Deus, então o Senhor retém o mal e ordena a bênção dos céus. Porque Deus não é mau, irmão. Deus não é maldoso. O mal que existe não procede de Deus. É claro que ele usa o mal que existe para executar o seu juízo, mas ele usa muito mais a bondade dele para executar a sua bênção. Ai, que cara mentiroso da desgraça. Olha aqui em 14 Jeremias que ele leu. Aqui, ó. Por causa da... Aqui, ó. E seus mais ilustres mandam seus pequenos buscar água. Vêm as calves e não acham. Volta com seus cântaros vazios. Seca, fome, espada. Que resumindo aqui em 14 de Jeremias, é seca, fome e espada. Contra o povo pecador que pecou lá no tempo de Jeremias. Isso aqui não vem de Deus. Isso aqui não é mal. Não, isso aqui não é mal. Fome e espada. Porque, sabe... Duas coisas terríveis naquele tempo, era fome e espada. Fome seca, se der seca dá fome. Mata o gado, mata tudo, mata a plantação, é fome. E espada, não é mal. E de onde vinha aquilo lá? Não era de Deus, aqui em 14 de Jeremias, que ele acabou de ler.
Agora ele tá aqui dando uma amenizada para a Irmandade, sabe? Cara dupla cara, pô. O cara só lê a palavra, mas ele prega outra coisa. Sabe? Alguém diz, então, por que uma palavra dessa num santo culto desse? Porque esta palavra tem o caráter de fazer brotar em nós o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Pois quem teme a Deus ouvindo a palavra deste jeito, e é claro que você é crente, porque se é crente, crê. E crendo, então ouve, meu Deus, tem piedade de mim. Eu não quero estar como estava Judá, e cair numa circunstância como esta. Peca eu quero e preciso que sobre mim estejam as bênçãos de Deus. Se há em ti, irmão, ou irmã, este propósito de agradar a Deus, então vai desta maneira, mas seja humilde. Ele retém o castigo e ordena a bênção para sempre. Benção para porque sempre. Deus é bom e abençoador, irmão. Está escrito aqui na palavra. Abençoador porque abençoa muito. Só de estarmos na graça já é uma grande bênção. A graça mesmo. Pois ela é a misericórdia, a bondade de Deus, a atenção de Deus que nós merecemos. Fica ali enfeitando o pavão. É uma grande misericórdia de Deus de nos manter na sua bendita graça. Agora, o pouco que devemos fazer para termos em nós os frutos desta graça, que são agradáveis a Deus e nos fazem bem, é dedicar-se um pouquinho, cuidar-se um pouquinho, aquilo que sabemos que desagrada a Deus, façamos força para cumprir a vontade de Deus, não continuar insistindo naquele mal. Tudo quanto nossa consciência nos ilumina e nos mostra que não agrada a Deus, vamos evitar ou fazer força para não cumprir. Fazendo isto, o Senhor também está observando, vê que nós não temos força, mas que nós temos desejo de sermos submissos a Ele. Irmãos, a palavra de... Consciência ilumina. Que negócio mais sem pé nem cabeça. Consciência ilumina. Hã? Que embrumação, que coisa melancólica, patética, ridícula, que babaquice. Consciência ilumina. Você compra um carro. Um carro tem garantia. Lá está escrito que se você fizer certas coisas, não está na garantia. Então, se o carro der problema, por causa daquilo que você fez, fora da garantia, o carro não vai dar garantia. Porque o carro tem um modelo, o carro foi testado. Testado e retestado, botado lá tudo, teste. 1000 horas, 10.000 horas, foi testado o carro. Se você fizer aquilo lá e der problema no carro, tá fora da garantia. É aí que esse cara vem com consciência e ilumina. Que merda é isso? O que quer dizer isso? Ah, rapaz, vai cagar no mato, rapaz. Eu não venho aqui para assustar ninguém. Ninguém fique com medo da pregação. Meu Deus, será que vai acontecer isso comigo? Depende de ti. Se tu aceitares a palavra, claro que não. Se tu receberes o conselho de Deus, claro que não. Eu dei um exemplo aqui de um carro, de um modelo do carro, porque o carro é a bula, o carro tem um modelo ali para você utilizar ele. A Bíblia é isso aí. Se você sair da garantia, você tá lascado. Então não vem com esse papinho furado de consciência ilumina, rapaz. A escritura que é a consciência. Segue ela. Nesse blá 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 lá, idiota, não. A participação do outro lado. Quando o Senhor tomou Moisés e falava, irmãos, da entrada do povo à terra prometida. Em Deuteronômio, salvo engano, 28, a primeira parte era as bênçãos sobre o monte de Gerizim. Então ele falava, o Senhor, na boca de Moisés, irmãos, de forma aberta: bendito serás na terra quando entrares, bendito será a tua maçadeira, bendito será o teu trabalho, bendita a tua família, bendita a tua vida, e bendito, bendição de todo jeito. Quem lê 28 de Deuteronômio, a primeira fase, se anima, meu Deus, eu quero estar dentro disso. Mas não esqueça de ler a outra parte. Quando ele fala, tira a benção e chama de maldito.
vem a maldição. A segunda parte é castigo por desobediência. Você conhece alguém? Você já ouviu falar em algum cooperador, algum ancião, ou até mesmo esse mesmo embramador, ler a segunda parte de Deuteronômio? Não, meu amigo, ninguém lê. Ninguém lê. Nem em particular, são poucas pessoas que lê, porque é muito pesado. E se ler isso na igreja, só a leitura já joga a igreja embaixo. De terror. Um cara desse nunca leu. Nenhum cooperador de jovem, ancião, diácono, nunca leu essa palavra na igreja. Entendeu? Por que não lê? Não é revelação, mas Deus não revela isso, né? Sobre os que rejeitam a bênção. Se liga, rapaz. A pergunta da palavra nesta noite aos ouvintes que aqui estão: qual é a tua intenção? Ser bendito de Deus? Receber as bênçãos de Deus? Aqui está a receita desta noite. A opção é tua. Igreja. A escolha é tua. A igreja. Se escolheres, disse o Senhor, se escolheres o bem, será bendito. Mas se escolheres o mal, não haverá benção. E não havendo a benção, o que virá acontecer? Mas olha, o Senhor manda a palavra, irmãos. Isto traz um momento de reflexão para quem está entendendo, ou melhor, ouvindo e recebendo. E não é só ouvir. A pessoa pode ouvir, mas não entra, não aceita isso. E tem muita gente que não aceita mesmo. Mas quem ouve e tem um pouquinho do temor de Deus está dentro de si falando: meu Deus, eu preciso ter cuidado, porque eu não quero estar numa situação como aconteceu com Judá. Se assim é o plano que está no teu coração, então esta palavra anuncia que ele não reterá as bênçãos na tua vida. Pega para você ver se vai ter bênção. Quando faltar a chuva e a seca chegar, quando a terra parar de produzir, isto no sentido espiritual, quando então todos estiverem morrendo de fome espiritual, porque a bênção de Deus foi retida, sobre os fiéis haverá chuva abundante, haverá progresso e crescimento espiritual, irmãos. Mas pode saber de uma coisa, que os projetos de Deus serão executados. Hoje nós vivemos, irmãos, num tempo de grande abundância espiritual. Por quê? Porque abundantemente o Senhor vem derramando do seu Espírito Santo sobre quem busca aqui, em qualquer lugar deste mundo, onde se reúne os fiéis e buscam, o Senhor vem derramando do seu Espírito e abençoando espiritualmente. Materialmente, são consequências da vida e Deus também abençoa. Ouvimos agora os testemunhos que Deus também ajuda. Por que ele fala que materialmente são consequências da vida? Porque o cara vai procurar emprego, faz um curso técnico, arruma um serviço no curso técnico, vai fazer uma faculdade, aí vai fazer uma graduação, pós-graduação, vai vender alguma coisinha, ele consegue, vai no ritmo normal da vida, como todo mundo, aí consegue e fala que são consequências. Ou seja, se são consequências da vida, então Deus não precisa abençoar. A própria vida, você trabalhando lá, se mexendo, se virando, você vai conseguir. Isso que ele quis dizer com consequências da vida. Sabe? Arruma um serviço, aí fica lá 10 anos, 15 anos, é mandado embora, pega aquela bolada lá e vai e compra um terreno, construir uma casa, aí é consequências da vida. Por quê? Para ele aí é normalmente. Então Deus não precisa operar. Por isso que ele diz consequências da vida. Só ilumina e dá graça de vencer as dificuldades, mas o caráter espiritual está em primeiro plano e ele sempre nos ajudará, mas vai vir a seca espiritual, isto vai virar um deserto. Muita gente diz: Brasil é um país abençoado, glória a Deus que tem sido até hoje, mas quem sabe o futuro? Se continuar, irmãos, evoluindo aqui, a maldade que está acontecendo hoje em todos os lugares do mundo, não só o Brasil, mas o Brasil está incluído também, da maldade, da violência, da imoralidade, do roubo, do derramamento de sangue. Ouvimos testemunho agora há pouco, criança assaltando, criança matando e tantas outras coisas, crianças se perdendo nas drogas, pais que não sabem o que fazer com os filhos, filhos que vão se aprofundando. Tem os lugares aí na cidade de São Paulo e outras cidades
sabes também onde se juntam os perdidos de má sorte. Aqui está falando Cracolândia. As garras do adversário vai aumentando, porque não há lei que impeça, não há força policial que domine. Ninguém consegue evitar que o mal se evolua e cresça e que domine. Quantos filhos de crente que estão hoje perdidos aqui neste mundo, um apocalipse. nas drogas, em todas as coisas, e nas piores que vem surgindo, que destrói até o cérebro destas pessoas. E assim vai. Aqui está criando um apocalipse, um caos, sabe? O fim do mundo, um cenário de terror para dizer que é seca espiritual, aí o Senhor vai estar voltando. Sabe? Escuta aqui. Vai indo. A Irmandade pensa que Deus não está vendo? A Irmandade pensa que Deus está projetando bênção e mais bênção? Bênção para aqueles, como já disse a palavra, cuja intenção é agradar e servir a Deus. Para ti, irmão, ou para todos, se fosse o caso, há bênção, haverá bênção. Não faltará a palavra da vida, não faltará a virtude de Deus, não faltará o poder de Deus na vossa vida. Quando o adversário te afrontar, o poder de Deus em ti fará ele ser afugentado. Quando os males rodearem a tua casa, quando o teu nome for levado lá nos lugares piores deste mundo e prepararem coisas para destruir o teu lar, a virtude de Deus. Aqui, quando o seu nome for levado nos lugares piores desse mundo, sabe o que ele quer dizer aqui? Macumba, boca do sapo, na encruzilhada, como todo pregador falso da congregação, Zé Mané, que fica criando um caos, sabe? Tacando terror, aqui está falando de lugares, boca do sapo, macumba. Como ele não pode dizer que tem medo de falar contra as religiões africanas, afrodescendentes? Então fica falando aqui pelos cotovelos, Zé Mané. Que isso é um besta, um cara desse, velho. Enrolador. Tentando transformar o mundo de hoje de pai matando filho, como se isso nunca tivesse acontecido na Terra. Só Deus é que sabe. Mas não deu para perceber ainda, Irmandade. Será que ninguém percebeu isto? E pela evolução, dá uma olhadinha um pouquinho para lá. Vê se você consegue vislumbrar alguma coisa boa. O governo não tem poder de endireitar. Autoridades estão se debatendo, não encontram caminho. E não é só o Brasil, o mundo inteiro. Tentando criar um caos. Que não consegue um apocalipse, o fim dos tempos. E os filhos se perdem. Contendas, divisões, separações conjugais. Homem que mata a mulher, mulher que agride o marido. Como que larga a família e some. Como se isso acontecesse agora só. Esperamos disto. Todo o tempo da vida aconteceu isso. Que o governo vai criar um caminho para que nós vivamos felizes. Um bramador. Se alguém profetizar assim, olha o que o Senhor falava com esses daqui. Profetizava o contrário daquilo que Deus havia dito. Gente que fica profetizando, não, os dias vão ser melhores. Quem faz, espiritualmente quem vão faz ser isso? Melhores. Quem fala, quem que prega isso? Os cooperadores, todo dia, em toda a congregação, todo dia. Culto de jovens, reunião de mocidade, prega isso, dias melhores, prosperidade. Quer dizer, está diminuindo. Ele não prega, ele prega isso na reunião ministerial lá. Está falando contra os próprios ministérios que prega isso. Sabe, é um Zé Mané, um cara desse. Fanfarrão. Fiéis, vai ser melhor o dia. Um enganador. Futuro. Porque o Senhor não abandona, não deixa, e o Senhor abençoa os que querem se salvar. As igrejas encheram por causa desse tipo de pregação. Que estão se atendo às coisas do mundo, se entregando avidamente a cometer a maldade, a viver nas coisas deste mundo, porque tem um bom salário, porque tem um bom emprego, porque tem facilidade, porque é isto, porque é aquilo, e vai aqui, vai ali. Esquece-se que é um cristão, esquece que é uma mulher de Deus. Enquanto está aqui, é um vestido, uma roupa, um traje de uma mulher de Deus. Fora daqui, em outros lugares, já não se veste mais como uma mulher de Deus. Ninguém conhece se é uma crente, se é uma santa. Por quê? Porque não está dando ouvido. Mas quem está aqui sofrendo, batalhando... Por que o cara prega isso? Porque se você for lá no Instagram e ver perfil de mulheres da congregação, tá cheio disso aí.
O que que acontece? Esse cara, ele sabe disso, ele vai lá no Instagram e vê as moças da CCB, as mulheres da CCB, fora da CCB, vestida como uma pessoa qualquer, ele vai lá e vê. E aí fica pregando ali no púlpito para dizer que é revelação. Nada ele tá vendo lá nas redes sociais, lá no TikTok. E porque esses caras, eles estão nas redes sociais para ver essas coisas. Mas aí no púlpito ele prega como se Deus estivesse revelando. Ah, rapaz, esses caras é camaleão. Só engano trouxa. A carne quer o que é do mundo, mas você está lutando para ser fiel a Deus. Não faltarão as bênçãos de Deus na vossa vida. Vá sonhando, Zé Mané. Glória a Jesus. Dá para se alegrar com isto, irmãos? Fiéis que estão aqui, fracos, porque forte é só o Senhor Jesus. Fiéis que estão aqui, cheios de fraqueza e defeito, mas quer servir a Deus, o Senhor vai te dar a mão e vai te ajudar. Cheio de fraqueza e defeito. Sabe o que é fraqueza, né? Porque Deus é bom. Sabe o que é defeito, né? Nós é que não somos. Esse povo aqui, cheio de fraqueza e defeito, Deus vai abençoar. Esse povo aqui que estava no tempo de Jeremias, o Senhor disse assim, olha, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Ele leu isso aqui, no tempo de Jeremias, e o Senhor castigou pela fome, pela espada, pela peste. Ele leu isso aqui, agora está pregando aqui que esse povo, você está aqui cheio de defeitos, cheio de falha, e Deus abençoar. E Deus não castigou aquele povo pela espada, pela fome. E esse CCBista de hoje, Deus vai abençoar. Ah, vai mentir nos infernos, rapaz. Tome vergonha na vossa cara, ô embramador dos infernos. Homens, queremos as coisas segundo o que nós vimos. Fica aí com os seus defeitos. Você vai ver os seus defeitos. Queremos que este seja desta maneira, aquele que seja assim e assim por diante. Deus, irmãos, ele olha tudo, mas vê o coração, a intenção, quer agradar a Deus, ele vai empurrando. Você vai ver os seus ajudando, defeitos. tira o tropeço e vai levando. Quem não quer, ele deixa que se vá. Mas vós que quereis agradar a Deus, ponham-se em comunhão agora. Vem com essa conversa de seus defeitos, que Quem sabe? intenção. Fica aí com Deus suas olhando intenções. para os corações que estão com propósito. Como diz por aí, de intenção que o não inferno te dê está cheio. sinal das suas bênçãos na tua vida ou na vossa vida. Se assim for, De intenção, o Deus inferno está não cheio. te deixará. É nessa. Olha, irmãos, é que não é sempre, mas palavra desse jeito dá vontade de ficar pregando muito mais tempo. Já deu hora de parar. E vamos ter que parar. Mas para os fiéis que amam a Deus, não vai parar. Porque ainda que a pregação pare, o Espírito de Deus, com o punhadinho que você recebeu, vai mexendo, vai movendo. Glória a Deus! O povo seguiu o Senhor Jesus lá no deserto. E foi escurecendo. E alguém falou, Senhor, manda essa multidão embora, que daqui lá é longe. Eles vão padecer no caminho de fome aí. Dá comida para eles. Irmão, daqui não vamos arrumar comida para essa gente. São mais de 4.000 pessoas que estão aqui. O que vocês têm aí? Tem um rapaz aí que tem uns 2 ou 3 pães e alguns peixinhos só. Traz aqui para mim. Depois disso aí vem besteira. Né? Quando pega assim de pão e uns 3, 4 peixes, não devia ser grande. E ficar olhando o que será que ele vai fazer. Pegou na mão, deu graças a Deus e abençoou. Olha, parte, manda sentar de 50 e 50 aí, vocês vão distribuir. Avisou, pessoal, senta todo mundo aí na grama, 50 e 50. E cada um saiu com um punhado de pão e de peixe e dá um pouquinho aqui, um pouquinho. Come, mas pode comer. Mas posso pegar mais? Pega mais um. Eu posso pegar um pedacinho do peixe? Pode pegar 2. Porque para Deus não existe miséria, irmão. Miséria é para nós. Para Deus é riqueza.
E foram pegando, pegando. Todo mundo comeu que não aguentava mais. Sobrou muito mais do que tinha no início. Assim é a palavra de Deus. Se você levar um pouquinho desta palavra hoje contigo, quando a fome vier, clama ao Senhor, Ele abençoa o punhadinho que estiver aí no teu coração, no teu cérebro, e isto vai se multiplicar e você vai viver e vai sobrar. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, isto é bênção de Deus, porque o que vai vir... Mas é um enrolador, né? Mas é mentiroso um cara desse. Aí o cara tá numa coisa inútil dessa, ouvindo uma besteira dessa, aí o cara diz que vai levar um pouquinho dessa palavra. Ou seja, essa é a palavra escrita, não vale, vale aquela lá. Aí o cara diz que é um pão, sabe? Coisa inútil, perca de tempo, sabe? Não serve para absolutamente nada isso aqui. É enganação. Vai, Deus é que sabe quando. Mas não espere progresso não, irmãos. Não é profetizador de desgraça, é profetizador, ou profetizamos, palavra de verdade para a salvação. Vai vir no mundo os apertos, as necessidades, a imoralidade vai se espalhar. Pelo jeito, o Jeremias era um profetizador da desgraça. Os profetas, tudo profetizava desgraça. Desgraça para quem? Para os pecadores. Tinha benção para quem? Para quem era fiel. Então o cara não quer ser pregador de desgraça, só quer ser pregador de coisa boa. Como se coisa boa acontecesse só porque ele está falando. Enganador. Ou qualquer outro aí. Aí os profetas aqui era tudo coisa da desgraça. Porque tudo, predição do cativeiro, sabe? Só coisa ruim que os profetas... Conspiração contra o Jeremias, o país é devastado, o pacto é violado. Só profetizando desgraça aqui é. Sabe? Predição do cativeiro de Israel, o vaso do oleiro, a impenitência do povo, a santificação, só desgraça. O pecado de Judá escrito com gravado. Então, esses caras, eles querem ser profetizar só coisa boa. Como se profetizando coisa boa acontecesse só porque eles vão falar. Uns mentirosos desses, desgraçados. Destruição em massa vai acontecer. Os profetas tudo profetizaram desgraça. Vão ter motivo para glorificar a Deus. Profeta de verdade profetiza desgraça mesmo. Não revoltar contra ela, enganador que profetiza prosperidade. Você está contado com os fiéis. Com todo o teu defeito, o Senhor promete de te ajudar. E se Ele te ajudar, os teus defeitos não vão te impedir de ser bendito de Deus. E mandar daqui, olha que cara mentiroso. Reunido agora na comunhão, aceita sair daqui com a bênção de Deus sobre a vossa cabeça. Mentiroso, né? Mentiroso. Mão de Deus que nos abençoe. Mentiroso. Olha o mentiroso. Deus seja louvado. Mas é mentiroso um cabra desse, né? Aí ele acha que essas mentiras vão fazer prosperar alguma coisa, vão criar alguma coisa. Vai cair ele, que é um mentiroso, e o povo idiota que segue uma mentira dessa, que acredita numa mentira dessa. Espera sentado que em pé cansa, ou melhor, espera deitado. Deitado e dorme, espera aí. Que vai acontecer benção na cabeça de pecador, rapaz. O Senhor castigou esse povo aqui no tempo de Jeremias com espada, fome e peste. E esse povo babaca vem com essa conversa de fraqueza, mesmo com essa fraqueza, Deus abençoar. Fica esperando aí, mané, espera sentado, você vai ver só.